Num mundo tão veloz e voraz, é cada vez mais fácil se perder. Pressões e ofertas tentadoras tentam nos distrair e nos afastar do propósito eterno. Como vencer as pressões? Como ouvir a Deus? Qual é o nosso chamado? Qual é o foco da sua vida? Graça e paz da parte do eterno Deus. Uma boa noite para todos vocês. Muito bom poder ver tanta gente assim nesse espaço. Daqui a pouco não caberá mais gente nesse auditório, e aí a gente terá que acelerar cada vez mais rápido a construção do nosso novo espaço, novo templo. Eu quero convidá-los para vocês abrirem as escrituras. Se você tiver aí com o seu iPhone, com o seu tablet, o que for, com a Bíblia, eu quero que você abra, por favor, no texto de Neemias. Nós estamos nessa série sobre o nosso foco e usando a vida de Neemias para impactar, para mexer com o nosso coração. Então, eu lerei alguns versículos de maneira bem rápida, e aí a gente citará alguns textos durante a reflexão. O versículo de número 7, no capítulo de número 9 de Neemias, diz assim: Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abraão e o tiraste de Ur dos caldeus e lhe puseste por nome Abraão. Achaste o seu coração fiel perante ti e com ele fizeste aliança. Versículo de número 31, lá no finalzinho já do capítulo, o texto diz assim: Mas pela tua grande misericórdia não acabaste com eles, nem os desamparaste, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Eu repetirei esse versículo. Mas pela tua grande misericórdia não acabaste com eles, nem os desamparaste, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Pai bendito, obrigado por esta noite, obrigado pelo privilégio que tu nos dás de estarmos aqui para refletirmos sobre a tua palavra. Obrigado por tudo que já cantamos para ti, tudo o que dizemos para ti sobre aquilo que tu és e sobre aquilo que tu realizas em nossa existência. Agora, Espírito, precisamos de mais um toque da tua palavra no nosso coração, na nossa alma. Então, fala conosco, Espírito. Tu que tocas em nós, tu que falas conosco, tu que provocas as mudanças no nosso interior. Fala conosco, Santo Espírito. Precisamos continuar a ouvir a tua voz dentro de nós. Te pedimos agradecidos no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Tem um livro de Eugene Peterson que se chama Maravilhosa Bíblia, e ele tem uma afirmação. O pastor Eugene Peterson já é um veterano na Igreja Presbiteriana Americana. Hoje ele vive no Canadá, num seminário. Ele é um dos professores e é alguém com profunda sensibilidade com respeito à análise, com respeito à reflexão das Sagradas Escrituras.
E é uma grande pena que esse livro já está esgotado, esse livro Maravilhosa Bíblia, e eu quero citar uma frase que ele disse, depois mais uma. Ele disse assim: a forma da escritura é história, ou talvez mais precisamente narrativa. Em termos mais abrangentes, é a história de seguir a Jesus. A comunidade cristã sempre leu essa história não somente como uma história entre outras, mas como uma meta-narrativa que engloba ou pode englobar todas as histórias. E Eugene Peterson continua, quando você navega nesse livro e ele reflete mais sobre essa perspectiva da escritura na história e a história nesse desenrolar da Bíblia Sagrada. E aí ele diz: a escritura nos traz para fora de nós mesmos, de nossa individualidade ferozmente defendida, e nos coloca no mundo de responsabilidade e comunidade, debaixo da soberania de Deus. E aí ele diz: a Bíblia toda a Bíblia é incansavelmente narrativa. E Eugene continua, e aí ele diz: a história é o meio verbal básico para transmitir a palavra de Deus. A história é o meio verbal básico para transmitir a palavra de Deus. E aí você tem agora Michael Gorin, nesse livro, O Drama das Escrituras, que eu quero citá-lo para vocês hoje à noite. Nós tivemos o privilégio de conhecer Michael Gorin, é um teólogo da nossa geração, já bem novo, e que se desponta aí na dinâmica da análise teológica bíblica, e ele diz essa frase que eu quero citar para vocês também: a fim de que nossa vida seja moldada pela história das Escrituras, precisamos entender bem duas coisas. Primeiro, a história bíblica é uma unidade convincente da qual podemos depender. Segundo, cada um de nós tem lugar nessa história. Por que eu citei essas duas figuras nobres do evangelho contemporâneo, Eugene e Michael Gorin? Porque eles retratam o que a Escritura faz. Ela conta o relato de Deus, o relato de Deus através da história. Ela conta que Deus nos perdoa. Ela conta que Deus nos redime e derrama a sua bondade e graça na nossa vida como pecadores. E quando você abre o texto sagrado de Neemias, capítulo de número 9, você vê o relato histórico do que Deus faz na vida de pecadores. Você vê o relato nesse capítulo 9 de quem Deus é. Você vê nesse capítulo 9 a manifestação divina na história redentiva do seu povo, que Ele elegeu. Por isso, hoje à noite eu quero convidá-los para refletirmos em duas lições nesse capítulo de número 9. E eu pretendo que, pela graça do Santo Espírito, essas duas lições impactem o nosso peito, mexam com a nossa estrutura, para que saiamos daqui realmente pensando sobre a história divina, redentiva dentro de nós. E o quão precioso é participarmos dessa história divina, redentiva dentro de nós. Primeira lição que nós chamamos a atenção nesse texto é que precisamos reconhecer a bondade do eterno Deus na palavra.
Eu quero repetir com vocês, chamando a atenção para os detalhes, e eu quero desafiar todos nós para que nós leiamos as Escrituras sem deixar passar despercebido a sensibilidade, o toque divino nas palavras divinas. Olhem só o que o texto diz a partir do versículo de número 7. Tu és o Senhor. Tu és o Senhor. O Deus que elegeste a Abraão. E além de eleger Abraão, esse Deus o tirou de Ur dos Caldeus. E diz, e lhe puseste por nome Abraão, o pai da fé, o pai das multidões, de gente que também através dessa descendência seria um eleito do eterno Deus. E aí ele continua: e achaste o seu coração fiel perante ti, e fizeste com ele um pacto de que daria a sua descendência à terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos jebuseus e dos girgazeus. E tu cumpriste as tuas palavras, por quê? Pois és justo. Pois és justo. E olhem só o que Neemias relata sobre a história divina na condução desse povo de maneira redentiva. Ele diz: viste a aflição de nossos pais no Egito. Ele resgata a história passada do povo sofrendo nas mãos de Faraó. E o texto diz: e ouviste o seu clamor junto ao mar vermelho. E diz mais: e operaste sinais e prodígios contra Faraó e contra todos os seus servos e contra todo o povo da sua terra, pois sabias com que soberba eles os haviam tratado, e assim adquiriste renome como hoje se vê. E aqui Neemias está falando, depois da boa mão atuando na história do povo, agora já de volta do cativeiro babilônico durante 70 anos. E aí Neemias conclui essa parte dizendo: e assim adquiriste renome como hoje se vê. A nação de Israel continua sendo a menina dos olhos de Deus, continua recebendo a bondade divina sobre o seu coração. Oh, gente, presta atenção na essência desse texto. A oração aqui recita a história de Israel, revelando a bondade de Deus para com o seu povo. Mesmo esse povo não dando valor às dádivas, mesmo esse povo não obedecendo à sua vontade, o texto faz questão de mencionar a extrema bondade do eterno Deus, que elege Abraão, escolhe Abraão para andar com ele, para celebrar com ele a vida, para fazer parte dessa história da redenção. Quando Deus resolve andar com seres humanos, pecadores, caídos, que não merecem absolutamente nada, mas Ele resolve expressar a sua bondade, que é infinita, que é maravilhosa. Agora, pensa aqui comigo. Deus não precisava olhar para nenhum de nós. Ele não precisava demonstrar a sua bondade para nenhum de nós que está aqui. Mas a Bíblia diz que Ele, por sua infinita bondade, resolveu eleger Abraão e
Dentro dessa dinâmica da redenção, Ele permite que o seu povo vá para o Egito. Depois, dentro de um projeto divino, Ele também permite que o seu povo vá parar lá na Babilônia e fique escravo durante esses 70 anos. Mas Ele traz esse povo de volta, usando o rei da Pérsia chamado Ciro, e abraça esse povo de novo, e traz para Jerusalém, e usa para a reconstrução do templo de Jerusalém, Zorobabel, e coloca de novo o livro da lei nas mãos do povo, através de Esdras, o escriba, e usa esse moço, cheio de visão, cheio de sensibilidade espiritual, para reconstruir os muros de Jerusalém. Sabe por que, gente, Deus faz isso? Porque Ele é eternamente bom. Ele que nos elege, Ele que nos escolhe, Ele que resolve nos amar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: a bondade é comunicada a nós. Nós não somos bons na nossa essência. Na minha essência e na essência de vocês, somos pecadores, somos inclinados para a maldade. Mas Deus, Ele é infinitamente bom. A bondade faz parte essencial do seu ser. Deus não pode ser o que é se Ele não for bom. A bondade faz parte do caráter de Deus. Ela emana do caráter de Deus. Ela flui naturalmente desse ser divino. Por isso que o texto diz para nós: Ele elegeu, esse que é o Senhor, a Abraão, e o tirou de Ur dos caldeus, e lhe colocou por nome Abraão, o pai da fé, o pai de uma descendência eleita em Cristo Jesus. Deus é bom, gente. Precisamos reconhecer isso na relação com Ele, na caminhada com Ele, na intimidade com Ele. Deus é bom. Deus é bom para você, Cris. Deus é bom para você, Marcos. Deus é bom para você, Edu. Deus é bom para você, Karen. Ele é bom para você, Luci. Por quê? Porque você é especial? Não, porque faz parte da essência dele, e ele resolveu comunicar essa bondade para nós, pecadores que estamos aqui, e é um privilégio experimentarmos essa bondade dentro de nós. Se fosse numa igreja penteca, todo mundo diria: aleluia, Deus é bom. Então, aleluia, Deus é bom. O texto no Salmo 145, versículo 9 diz: o Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Que coisa extraordinária, gente! Temos o toque divino dentro de nós. Somos os eleitos de Deus por causa dessa bondade. O texto fala aí em Neemias, capítulo de número 9, dessa bondade extrema do eterno Deus. Diz que Deus fendeu o mar diante deles, de modo que passaram pelo meio do mar em seco. Deus lançou os perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas impetuosas. Deus guiou o seu povo por bondade, de dia e por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para iluminar no caminho por onde iria. E eu pergunto para vocês: esse povo merece essa bondade e esse cuidado de Deus? Não merece. O texto diz que Deus desceu sobre o monte Sinai, do céu falou com o povo. Gente pecadora, gente que é filha de Adão, e Deus ainda fala. E diz que lhe deu os juízos retos e leis verdadeiras, bons estatutos e mandamentos. Está aí nesse capítulo de número 9.
Diz que Deus fez o povo conhecer o seu santo sábado, deu seus mandamentos, estatutos e uma lei por intermédio de seu servo Moisés. Está aí no texto. Deus do céu lhe deu pão quando teve fome, e da rocha fizeste brotar água quando tiveste sede. Ô gente, que coisa extraordinária! A bondade divina permeia toda a obra da sua criação, se manifesta em todos os momentos da nossa vida. O propósito dessa bondade divina é para nos atrair para bem próximo dele. A bondade de Deus é a fonte para exercitarmos a nossa fé. Fé nele, fé voltada para ele. Deus é bom. Precisamos reconhecer isso em cada detalhe da nossa vida. Deus é bom porque respiramos o ar que Ele nos dá. Deus é bom porque Ele nos dá o alimento para a nossa sobrevivência. Deus é bom porque Ele dá a provisão diária. Deus é bom porque temos 2 pernas, 2 braços, 2 olhos, 2 ouvidos. Deus é bom porque podemos falar, expressar a grandeza dele na nossa vida. Deus é bom, gente. E eu quero citar para vocês o Salmo de número 23, que nós conhecemos de cor e salteado. Por favor, coloca para nós, Jéssica, Salmo de número 23, o versículo de número 6, e eu quero que vocês leiam todos juntos. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ei, presta atenção aqui. Quando estiver reclamando da vida, com essa chatice ambulante de seres espirituais fracos, porque como a gente reclama, gente, do que Deus faz para conosco. Quando nós estivermos reclamando, nos lembremos que nós temos 2 aliadas conosco. Uma de cada lado. Nós temos a misericórdia e a bondade. A bondade e a misericórdia, elas seguem você. Presta atenção nesse versículo 6, elas seguem você todos os dias. E se você morrer, você não morrerá, porque você habitará para sempre na presença do Pai. É isso que Davi está dizendo, é isso que ele fala para nós hoje à noite. Então aconteça o que acontecer, a bondade e a misericórdia do Senhor cercarão a sua vida, cercarão sua jornada, cercarão todos os passos da sua vida. Deus é bom em nossa vida. Esse convite que Neemias faz para nós hoje à noite. Precisamos reconhecer a bondade de Deus. E em segundo lugar, a última lição, precisamos reconhecer a graça do eterno Deus em nossa vida através da palavra. O texto diz, eu quero chamar a atenção só do versículo de número 31 de novo. Presta atenção, a gente precisa ler as Escrituras e experimentar essa sensibilidade espiritual para elas preencherem o nosso ser. Mas pela tua grande misericórdia não nos destruíste de todo, não os destruíste de todo, nem os abandonaste, porque és um Deus clemente, és um Deus gracioso, és um Deus misericordioso. O que é graça, gente? Graça é a concessão da bondade a alguém que não tem nenhum direito a ela. Você diz, pastor, eu sou bonzinho, todo arrumadinho, todo elegante, finérrimo. Deus que tem que olhar para mim.
Porque eu sou bom, eu não bebo, eu não fumo, eu não roubo ninguém, eu não falo mal de ninguém. Eu mereço o amor de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, embora soe de maneira dura, sem cruz, sem Jesus Cristo de Nazaré, somos todos desgraçados. Presta atenção aqui. Sem a cruz, nós somos uma verdadeira desgraça. Sem a cruz, estamos direto no inferno. Na ausência de comunhão eterna com o nosso Deus. O que é graça, gente? É a fonte de todas as bênçãos espirituais concedidas aos pecadores. Estamos mortos, diz a Escritura Sagrada, nos nossos delitos e pecados. É Deus que, por graça, vem até a nós e abre os nossos olhos espirituais para que o vejamos. Sem graça não tem redenção, sem graça não tem evangelho para nós, sem graça nós damos as costas para Deus e vamos embora para o inferno, para o abismo eterno. O que é graça, gente? É Deus dar aquilo que nenhum de nós merece, a redenção pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Ou seja, graça é favor imerecido. Graça é Deus dar aquilo que nós não merecemos, a salvação. O que é misericórdia? É Deus deixar de dar aquilo que nós merecemos, o inferno, a separação eterna de Deus, a nossa condenação. O texto diz que nós achamos graça, nós achamos misericórdia na presença do Eterno. Ele não nos desamparou, Ele não nos abandonou, apesar de nós rejeitarmos, apesar de nós desobedecermos, apesar de olharmos para trás, apesar de rejeitarmos a sua vontade no nosso coração. Ele não nos rejeita, mas Ele é amoroso, Ele é clemente, Ele é gracioso e Ele é misericordioso para conosco. Aleluia! Mas que aleluia, meu Deus, nem parece que houve redenção. Aleluia! Aleluia! É para a gente se render de joelhos agradecendo ao eterno Deus por essa graça. Pega o versículo 7. Versículo 7 diz: Tu és o Senhor que elegeu a Abraão, e Tu és o Deus que derramaste graça e misericórdia sobre esses mesmos que se rebelaram e sobre nós que estamos aqui. Tem um livro de Philip Yancey que eu recomendo para todos vocês, Maravilhosa Graça, e ele diz: a graça não depende do que fazemos por Deus, mas antes do que Deus fez por nós. Sabem, queridos, Deus, Ele ama pecadores, apesar desses pecadores. Ele resolve rasgar um pedaço de si mesmo e doar esse pedaço, que é Jesus Cristo de Nazaré, para então demonstrar a sua graça soberana, atraindo para si pecadores como nós. Por isso que a Bíblia diz: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. A Bíblia diz que Deus derrama sobre nós graça sobre graça, favor imerecido sobre favor imerecido. Todos nós aqui iríamos para o inferno, pereceríamos sem Deus, mas Ele em Cristo nos resgata e nos faz seus filhos, nos faz seus herdeiros, e Ele passa a olhar para nós através de Jesus Cristo de Nazaré. Isso é graça, graça, favor imerecido.
Eu sei que o nosso tempo está um pouquinho além, mas eu quero encerrar esse tempo de hoje à noite, convidando você para vir aqui à frente, para a gente se colocar diante da Trindade e agradecer essa bondade divina. Deus é bom para conosco. Deus é bom para com pecadores como nós. E eu quero convidá-los também para vocês virem aqui, para todos juntos agradecermos a essa graça irresistível, a essa graça profunda. Porque o amor de Deus é muito maior que língua ou pena poderão contar. Esse amor sobe acima da mais alta estrela e desce ao mais profundo do ser. Amor profundo, amor precioso, amor bondoso, amor gracioso para com gente pecadora como eu e vocês. Deus é maravilhoso, gente. Ele mandou o seu próprio Filho para ser pendurado no madeiro, ali padecer, sofrer, levar sobre si todos os nossos pecados, e depois de morrer e ressuscitar ao terceiro dia, nele encontramos vida, encontramos graça, encontramos bondade, encontramos misericórdia, encontramos o verdadeiro significado de viver. Nele temos comunhão para sempre e sempre. Curvemos a nossa cabeça e falemos com o Senhor. Você pode agradecer com as suas próprias palavras pela bondade e pela graça do eterno Deus sobre o seu coração. Deus bendito, obrigado, 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 obrigado. Nosso coração se rende diante da tua glória, diante da tua majestade, diante do teu poder. Tu és tão tremendo, tu és tão majestoso, tu és tão grandioso, e nós nos rendemos diante dessa grandeza. Nós queremos te agradecer porque tu és bom, tu és eternamente bom. Mesmo que pequemos, mesmo que falhemos, mesmo que desobedeçamos a tua vontade, tu continuas bom para conosco. Tu nos aceitas e tu sempre nos olhas através de Jesus Cristo de Nazaré. Bendito e exaltado seja o teu nome por tão grande amor, por tão grande bondade para com a gente, para conosco, para com pecadores como nós. Obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu favor imerecido para conosco. Obrigado por essa graça que nos resgatou, essa graça que nos amou, essa graça da cruz que nos atraiu para Jesus Cristo de Nazaré. Bendito e exaltado seja o teu nome por tão grande graça manifesta através de Jesus Cristo de Nazaré. Ajuda-nos a depender mais de Ti, a confiar mais nessa bondade, nessa graça, para que não vivamos para nós mesmos, mas vivamos para a glória e louvor do Teu nome, sendo embaixadores do Teu reino, proclamando essa mensagem da cruz, essa mensagem da graça do Evangelho. Tem compaixão de nós e a cada dia continua manifestando essa bondade e essa graça sobre nós. Te agradecemos no nome precioso de Jesus Cristo de Nazaré. E agora, queridos, que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus
agora e para todo sempre. Amém.